programa Passos para o Sucesso. Que honra ter você aqui comigo mais uma vez. Aproveita agora, encaminha essa programação aí para os seus amigos, compartilha com todo mundo que o programa tá sensacional. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Rose Martins, sou consultora em marketing há mais de 10 anos, plantando sementes e colhendo resultados. Acompanha comigo que o programa tá muito legal, compartilha com o pessoal. Hoje eu vou entrevistar o esposo da Riane, pai da Luísa e da Olivia. Hoje eu estou com Eduardo Colamego. Seja bem-vindo, Eduardo. Que honra ter você Obrigado. aqui. Estou muito feliz. Obrigado. O prazer é todo meu. Ah, que bom. Eduardo Colamego é especialista em desenvolvimento humano, com formações na área de psicanálise, filosofia, neurociência. Seu trabalho é focado em contribuir realmente e ajudar pessoas a transformarem as suas mentes e alcançarem seus objetivos e resultados, né, Edu? É esse o seu foco? É esse o meu foco, né? Eu agradeço a audiência de todos que estão nos assistindo agora. E o foco é esse, o foco é ajudar as pessoas a alcançarem seus propósitos, elevarem sua existência através do desenvolvimento humano, daquilo que infelizmente a gente não aprende na escola, no padrão escolar que a gente tem. Que excelente! E Eduardo, já que você comentou isso, o que você acha que nós deveríamos aprender desde cedo na escola? Na verdade, assim, tem tanta coisa que a gente... Claro, a pedagogia, né, o modo como a gente tem estruturado a nossa educação, é preciso, é muito bom, porém existem coisas lá que a gente não vai carregar para o resto da vida, né? A gente não vai precisar daquilo diariamente o resto das nossas vidas. Agora, tem muitas coisas que a gente vai usar para o resto das nossas vidas, mas a gente não aprende lá. Por exemplo, a administração financeira. Você não aprende na escola pública onde eu estudei, você não aprende, você não tem uma matéria, algo realmente estruturado para você entender a relação do dinheiro. Você não sabe como gerar dinheiro, porque as pessoas, a gente está acostumado a falar ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro, você faz dinheiro. Então você gera riqueza. E a gente não aprende isso na escola, como formatar a sua mentalidade para você entender isso. E como você respeita o dinheiro. Você não idolatra o dinheiro, mas você precisa aprender a respeitar o dinheiro. Para quê? Para que ele possa gerar mais recursos para você e benefícios para as pessoas. Então isso é uma das coisas que a escola não ensina. E, por exemplo, a escola também não ensina, infelizmente, a questão de inteligência emocional e saúde mental. Então hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né, segundo a OMS, e o segundo na América Latina com mais nível de estresse. E aí? A escola não nos ensina sobre isso. A escola não nos ensina como que a gente faz para deixar nossa mente fortalecida e poder lidar com as frustrações, com aquilo que vai fazer parte da nossa vida. Então esses são alguns pontos que eu trabalho para ajudar as pessoas a entenderem mais. Uau! Nossa, Edu, isso é muito interessante, né? Eu trabalhei muitos anos como consultora em marketing em escolas e eu me lembro de uma situação onde eu levei uma médica, uma pediatra, para palestrar e ela citou exatamente educação financeira e eram alunos da educação infantil e ali deu um burburinho entre as mães. E agora, você compartilhando isso me traz um gancho, né? Porque o dinheiro tem muito a ver com a inteligência emocional das pessoas, né? Quando você tá com a sua inteligência emocional estável, você não... a falta do dinheiro não te desestabiliza, então tem isso. Então tem muito a ver, né? A gestão dos recursos financeiros. Edu, agora me fala... Como você ensina, de qual forma você passa isso aí para os seus alunos, para os seus mentorados, como funciona? Legal. Então, eu aprendi uma coisa, né? Como eu falei de pedagogia,
Nós, pessoas que querem conhecimento, querem mais conhecimento, querem aprenderem mais, a gente pratica a eutagogia. A pedagogia é uma estrutura formatada que você não tem influência sobre ela, ou seja, você vai ter que aprender aquilo. A eutagogia não, a eutagogia é uma escolha sua. Você vai buscar aquele conhecimento que você não tem e aquilo que você precisa para a sua vida. Então, como você ensina isso, Eduardo? Como eu tenho as formações em filosofia, neurociência e psicanálise, é claro que eu falo muito sobre a mente, sobre a estrutura cognitiva que a gente precisa ter para saber lidar com desafios emocionais e desafios principalmente que a gente não é preparado, como eu falei anteriormente. E tudo está ligado às nossas emoções. Tudo está ligado às nossas emoções. Desde muito jovem, nós vamos adquirindo crenças, nós vamos adquirindo uma programação mental de pais e mães, ou pais e mães substitutos, e que vão fazendo com que o nosso ambiente, que é a ambiência, ou seja, o ambiente que a gente vive, as pessoas que nos cercam, mais a repetição daquilo, vai formatando o nosso HDzinho, a nossa mente, para a gente entender, o dinheiro é a razão de todo mal, ou eu sou burro mesmo, não adianta. Então são programações que você vai levar para o resto da sua vida. Como que eu ensino isso? Através da mentoria, como você falou. Então eu avalio as pessoas, elas chegam para mim com aquilo que elas precisam resolver, e nem sempre uma pessoa chega para mim e fala, não, eu preciso de mais foco, eu procrastino demais. Às vezes ela chega com esse diagnóstico, só que eu vou trabalhar e vou chegar num ponto que eu vou mostrar para ela que, na verdade, isso é uma das coisas que ela já vê como problema, mas a raiz é emocional. A raiz de tudo isso vem de muito mais tempo atrás, e que a pessoa, muitas vezes, como está no subconsciente, ela não teve ainda a clareza de entender como aquilo foi programado nela. Mas isso faço com a mentoria e faço com os processos, principalmente uma imersão. Edu, e você acredita que os problemas relacionados assim à saúde mental, emocional, tem a ver com o ensino tradicional, né? Que as nossas escolas têm realizado? Você acha que tem a ver? Olha, a gente tem a ver com o ensino, né? Eu gosto de separar muito, eu falo com pais, falo em escolas também, mas a gente precisa entender o seguinte, né? Educação é em casa, escolarização é escola. Infelizmente hoje, muitos pais, né, e não é de hoje, já há muito tempo, mas principalmente hoje, os pais confundem isso. Então eles jogam tudo para a escola, para que ela se vire, vamos colocar assim. Então você tem que educar meu filho, você tem que escolarizar meu filho, e eu pago para isso, muitas vezes na escola particular. E na escola pública, enfim, tem aquela grade, né? Como o Rubem Alves falava que não gostava desse nome, eu também não gosto. Grade curricular, né? Então parece que você está aprisionado àquilo. Então, infelizmente, o que acontece é que hoje as estruturas, principalmente de educação, já vêm há muito tempo ultrapassadas. Como eu falei, é culpa dos pais, muita gente me pergunta isso, é culpa dos pais que a gente então foi programado de forma errada? Não, na verdade é culpa de uma estrutura social que a gente tem já muito, muito antiga. Então não adianta você culpar o seu pai e sua mãe. Eu, por exemplo, tive um pai que foi ausente. Eu passei por todas as fases de culpar ele, de sentir falta, de odiar, enfim, mas eu entendi que ele é parte do processo que me fez chegar até aqui. Então eu não sinto nenhum tipo de raiva dele, nenhum tipo de mágoa. O que eu vejo é que se eu tenho que culpar ele por aquilo que ele não fez, eu também tenho que culpar ele por aquilo que ele me ajudou a ser. Então o que a gente precisa entender? Precisa ajudar, por isso que é esse movimento que eu faço. A gente precisa, como ser humano, tentar entender as nossas feridas emocionais, aquilo que tem nos atrapalhado, e infelizmente a escola não tem ainda essa estrutura. Dizem hoje que vai entrar em alguma coisa aí, alguma grade, né, essa questão de inteligência emocional, mas infelizmente não é uma coisa tão estruturada, e eu espero contribuir para isso com o conteúdo que eu compartilho. Sensacional. E voltando lá no início que eu falei, né, da pediatra que citou a educação financeira, Edu, e o que tornou um burburinho é que ela disse que a partir de 4 anos, 6 anos, já era para as crianças terem conhecimento, né,
com a vida financeira, já era para ter essa educação. E as mães levantaram um burburinho, eu achei muito interessante quando você começou a citar, eu me lembrei desse episódio. Edu, e qual que é o caminho para as pessoas aprenderem aí como lidar, né, com esses fatores da vida, tanto educação financeira, educação emocional, mental, e você me trouxe algo, né, que você falou do seu pai, que você não culpa, eu me trouxe uma palavra assim quando você falou isso, autorresponsabilidade, que nós temos que ter a autorresponsabilidade, né, dessa transformação. Fala um pouquinho para mim, Edu, sobre isso. Isso é muito, muito interessante. Vai um programa inteiro se a gente for falar desses pontos, mas é muito gostoso. Autorresponsabilidade é uma coisa que, assim, eu aprendi, né, a minha história. As pessoas muitas vezes veem a gente na frente de uma câmera, veem a gente num palco, veem a gente falando, lançando livro, enfim, e ela acha que tudo foi fácil. Você conhece um pouco mais da minha história pela nossa amizade, né? Então, mas eu entendi quando, né, não sei se Deus, né, tenho muita fé em Deus, enfim, mas quando eu comecei a entender, mesmo passando as dificuldades que eu passava, que só existia uma pessoa que poderia me tirar daquela situação, que era eu, então eu entendi o que era autorresponsabilidade sem ainda saber essa palavra, né, nomear realmente aquilo. Mas eu entendia que se eu quero buscar um trabalho, que era na época era isso que eu queria o quê? Ter um trabalho para eu poder ter uma renda e poder ajudar na minha casa. Né? Minha mãe e minha irmã, que foram as mulheres que me criaram, as bênçãos. Então, eu fazia o quê? O que eu preciso fazer? Não tenho dinheiro para ir buscar, para tomar o ônibus e ir até o centro. Então eu tinha uma passagem. Então eu tinha responsabilidade, eu não tinha que ficar dando desculpas. Eu não vou hoje entregar currículo porque, nossa, eu só tenho dinheiro para uma passagem. Não. Então eu fazia a estratégia. Então o que eu fazia? Tomava banho, me arrumava, separava os currículos e sabia que eu tinha que chegar até os locais como? Cheirosinho, né? Arrumadinho. Então eu ia para esses locais como? Arrumado. E aí a volta, Eduardo, como você fazia? Voltava a pé, lá em Campinas. Voltava a pé. Andava 30, 40, 50 minutos a pé. Tudo bem. Tá tudo bem, porque cada um tem o seu processo e cada um tem que ser responsável por esse processo. Então não adianta você culpar só o governo, a educação, você culpar o pai, você culpar a mãe. Não, não. Você sabe o que você quer de verdade? Você tem entendimento que você não quer viver naquela situação? Então o que você pode fazer? Então você tem que aprender aquilo que você não sabe, você tem que buscar sair daquela situação. E a responsabilidade é de cada um. Gente, Eduardo Colamego é autor desses 2 livros incríveis, Pensando Bem os Negócios e extraordinários que vão além do óbvio. Eu vou falar um pouquinho dos livros, mas eu quero falar para você que está aí nos assistindo com esse conteúdo sensacional. Compartilha essa live, não fica com conhecimento só para você, porque conhecimento bom é conhecimento, Edu? Compartilhado. Conhecimento compartilhado. Então, compartilha aí com seus amigos. Edu, e conhecimento? Conhecimento é realmente poder? Conhecimento é potência de poder. Uau! Por quê? Porque conhecimento sem ação é mera informação. Uau, eu amo essa sua frase. Eu gosto de falar isso. Conhecimento sem ação é mera informação. Por quê? Porque tem muita gente que sabe, conhece o que precisa ser feito, mas não faz. Então eu costumo até em alguns eventos, algumas palestras, falar para as pessoas, quem acha que querer é poder? Então a maioria das pessoas levanta a mão e fala assim, não, fazer é poder. Porque querer, todo mundo que está assistindo a gente agora quer alguma coisa. Né? Quer alcançar mais êxito, seja na carreira, na profissão que tem, seja conquistar uma viagem, né? Fazer algo para a pessoa que ama. Mas querer só não basta. Você tem que fazer algo. A minha filha, a Luísa, minha filha mais velha, de 10 anos, eu ensino ela desde pequenininha, desde os 3 anos, que na vida você precisa fazer por merecer. Então, se você quer algo, você tem que dar algo. Como que você consegue crescer naquele movimento seu, seja na carreira,
você precisa entregar algo, você precisa fazer por merecer, você precisa fazer algo. Então o conhecimento sim, é excelente, amo o conhecimento, né? Eu tenho uma teoria, inclusive, que eu explico na imersão sobre, as pessoas perguntavam muito, qual que é a diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria? E eu criei um processo que fala disso, que é a alavanca de Arquimedes. Arquimedes foi um inventor físico, matemático italiano, nascido em Siracusa, e Arquimedes foi responsável por várias invenções, inclusive que a gente usa hoje em dia. E a alavanca, que é uma das que a gente mais sabe, o processo de alavanca quanto maior a sua alavanca, maior aquilo que você pode mover. Então eu falo que o processo de você entender o conhecimento, chegar até a sabedoria, que a sabedoria realmente é o poder máximo, né? Você colocar em ação aquilo que você conheceu, aquilo que você inteligiu com a inteligência e aquilo que se tornou sabedoria por causa da prática. Então a teoria é essa da alavanca de Arquimedes. É conhecimento, inteligência e sabedoria. Gente, sabedoria é colocar em prática, né? Sim. O conhecimento, a sua inteligência. Uau, Edu, gratidão. O conhecimento é aquilo que você pega, né? Você pega um conjunto de informações, é o conhecimento. A inteligência, o que é a inteligência? Intelligere, você separar. Então você separa aquilo, olha, de tudo isso que eu vi, eu vou pegar isso que me serve e preciso aplicar isso na minha vida. E quando você vai aplicar isso na sua vida? Quando a situação acontece. Eu quero mais paciência. Bom, se você entendeu, estudou, inteligiu, sabe como é que você tem que agir, quando um pneu do carro furar, quando um café derrubar na roupa, você vai desestruturar, o seu estado emocional vai ser terrível. Quando alguém te fechar no trânsito, você vai perseguir aquela pessoa, você vai xingar? Não. Aí a sabedoria, que você vai colocar em ação aquilo que você aprendeu que precisa ser feito. Sensacional, gente, incrível! Conforme eu falei, Edu tem esse livro Pensando Bem os Negócios. É um livro que traz muitas reflexões. Se você que é empreendedor, empresário, adquira esse livro que ele traz grandes reflexões para você que quer empreender. E eu peguei uma aqui. Não se iluda com glamour, né, Edu? Tem muita gente querendo empreender, ter um negócio para ter glamour. E eu vou ler essa reflexão aqui para vocês. Já vi grandes negócios afundarem por causa do deslumbre de seus donos. Após passarem a se preocupar mais em ostentar carros de luxo, viagens e coisas assim do que cuidar e fortalecer o seu negócio. O que é cuidar e fortalecer o seu negócio, Edu? Se a gente for pegar os números de Sebrae, enfim, os números de negócio realmente, infelizmente muitos negócios não duram, nem não chegam ao segundo ano de vida. Claro que isso a gente vê, não faltou um planejamento estratégico, faltou realmente entender o processo estratégico das estruturas de uma empresa, né? Pessoas, processos, produto ou serviço. Mas, infelizmente, nós vivemos, e isso faz parte da questão cognitiva, da educação, do ambiente, daquilo que a gente vive, a gente se preocupa muito com a opinião dos outros. Então, muitas vezes, claro, todo mundo quer ter sucesso, e sucesso é de cada um também, cada um tem a sua maneira de enxergar o que é sucesso. Então, o que acontece? Para muito sucesso é dinheiro, e para muito sucesso é dinheiro, mas não dinheiro que vai gerar recursos, que vai gerar maior estrutura para a sua empresa, que vai gerar mais trabalho para pessoas, que vai fortalecer o país, a comunidade que você vive. Não. É dinheiro para eu ostentar, para eu poder comprar um carro e poder andar por aí e falar para todo mundo que agora eu ando de Porsche, que agora eu ando de Ferrari. E aí esquece o quê? Você tem fornecedor para pagar, você tem folha de pagamento para você acertar. Então eu vi grandes empresas, tem um case inclusive que eu falo muito em mentoria de negócio, uma empresa muito conhecida na região, enfim, que infelizmente ela fechou as portas com uma baita de uma potência, com uma baita de uma condição, mas por quê? Porque os donos viviam mais viajando para fora e usando o dinheiro da empresa do que realmente fortalecendo as estruturas para que depois de um tempo, quando a empresa já tem o seu ponto de equilíbrio, quando a empresa já consegue realmente ter as estruturas de andamento fortalecidas, você pode se dar o luxo de
de repente ostentar, ou fazer aquilo que você tanto sonha. Quer viajar bastante? Viaje, mas você tem que preparar pessoas para poderem lidar com o seu negócio. Então, aí deixa o amadorismo e passa a ser realmente profissional. Uau, sensacional. Tem um amigo, Augusto Júnior, ele fala, o sucesso paga pedágio. Paga mesmo. Então tem um preço a ser pago, né? E o ideal é que você tenha um propósito quando vai empreender, né, Eduardo? Sim. Tem um propósito fortalecido. Por que eu vou fazer isso? Para quem? Qual o problema? Qual a dor que eu vou resolver das pessoas? Então tem que ter todo um propósito envolvido. Mas vamos voltar lá, né, pro tema principal, inteligência emocional, do qual você é especialista. Fala um pouquinho para mim, Eduardo, sobre o medo. Você fala muito bem sobre o medo, né? E o medo tem sido aí o que mais tem afligido as pessoas, a nossa sociedade. Acabamos aí de sair de uma grande pandemia, né? Que as pessoas ficaram apavoradas, com medo. Então fala um pouquinho sobre isso. O medo é um dos assuntos que eu trato na imersão, né? E que eu costumo dizer, é um assunto que demora horas, assim, né? Porque a gente vai profundamente naquilo. Mas, ilustrando um pouquinho, né? O medo. Base do medo que a gente tem hoje é assim, né? E eu gosto de formar até a palavra medo, no sentido medo, morte, né? Empobrecer, doença e a gente tem ali medo, deixa eu tentar escrever, morte, empobrecer, doença e ousar. É isso, medo é isso, ousar. Então o que acontece? A gente sempre tem medo dessas coisas, estruturalmente a gente tem medo dessas coisas. Então ousar principalmente é uma coisa que as pessoas, elas têm um propósito, muitas vezes elas sabem o que elas querem fazer, e eu falo que você tem que fazer uma pergunta, né, quando você vai tomar uma decisão. Você tem que saber se é bom, útil e verdadeiro. Então, quando você tem propósito, você se pergunta, mas eu tô com medo de fazer, e eu sempre falo para as pessoas, é bom, útil e verdadeiro que você vai fazer? O negócio que você vai montar é bom, útil e verdadeiro? Então, se o negócio que você vai montar é bom, útil e verdadeiro, você tem que fazer. Isso vai ajudar a sua família, você, vai ajudar outras famílias, outras pessoas. Bom, útil e verdadeiro. Se é bom, útil e verdadeiro, já começa aí a bloquear esse medo seu de ousar. E o medo, você tem uma coisa, as pessoas confundem medo com ansiedade. Por quê? Porque é parecido o sentimento que gera. Mas medo, muitas vezes, é de algo concreto. De algo que minuto, Eduardo. Pessoal, manda essa live pra todo mundo. Agora, bom, útil e verdadeiro. Avança. Edu, nossa, esse ensino é sensacional. Sim, continua. Você tava, medo é diferente de ansiedade. Isso. Porque o medo é de algo concreto. Na maioria das vezes ele é de algo concreto, que está ali na sua frente, que você pode, é palpável. Até o nosso cérebro foi educado assim, a gente só sobreviveu como espécie, porque nós não somos os mais fortes, né? Justamente porque lá dentro do nosso cérebro ele programou a gente para entender quando aquilo era um medo. Corre porque é um animal que você não vai poder enfrentar. Corre porque tem uma cobra aqui que se te picar você vai morrer. Então isso já é uma programação. Então o medo, a maioria das vezes, é de algo concreto. A ansiedade é um medo, uma projeção equivocada de futuro, muitas vezes. Então você faz uma projeção, né? Você cria um medo que não está concreto, então você acha que algo vai acontecer de pior. Então é o catastrofismo, a gente fala até na psicologia, na psicanálise. Então você tem uma série de pensamentos catastróficos. Então você começa a pensar, ok, o Eduardo falou, o que eu quero fazer, o negócio que eu quero montar é bom, útil e verdadeiro. Tá. Preciso diminuir então o meu medo porque aí está resolvido. E aí eu tenho como capital suficiente para poder fazer esse negócio? Tenho, ok. Mas aí a pessoa muitas vezes ela fica com um diálogo interno que infelizmente é catastrófico. Fala assim, não, mas se eu for fazer agora, pode ser que dê errado. Não, mas eu conheço uma pessoa que nem é o mesmo ramo de negócio, que não tem nada a ver, que ela tentou sair do trabalho, agora mesmo tem dinheiro, mas errou e acabou perdendo todo o dinheiro. Não é você, querido.
Se você sabe que você precisa fazer um plano de negócio, se você sabe que é bom, útil, verdadeiro, se você sabe que isso pode transformar a sua vida e a vida das pessoas, se você sabe que você tem que se preparar para isso, isso é material suficiente para você diminuir essa tensão. Uau. E toda vez que o seu pensamento for catastrófico, que ele começar a falar com você esse diálogo interno de que não vai dar certo, não vai dar certo, procure histórias de pessoas que passaram por coisas terríveis. Você falou, a gente conversava um pouco antes do Geraldo Rufino, que faliu né, 6, 7 vezes, não lembro ao certo agora, mas que construiu um grande negócio, é um cara fantástico. Então, várias pessoas hoje que tiveram êxito construindo um negócio, elas faliram, elas tiveram seus reveses. Então, fortaleça a sua mentalidade com histórias de pessoas que, apesar das dificuldades, elas conseguiram fazer por merecer. Oh, uau, sensacional, nossa, sensacional. E o Eduardo falou de pessoas que realmente fizeram, né, acontecer. E Eduardo também é autor do livro Extraordinários, pessoas que vão além do óbvio. E esse livro tem uma história incrível. Eu já estive na palestra do Eduardo Colamigo e eu fiquei muito emocionada, Eduardo, quando você, né, conseguiu a biografia do Ayrton Senna. Gente, é maravilhosa essa biografia no livro Extraordinários, né? Pessoas que vão além do óbvio. Tem a biografia do Ayrton Senna, que é um... Quer falar um pouco de Ayrton Senna, Eduardo? Esse homem sensacional que deixou um legado incrível como pessoa, né? O Ayrton, eu lembro, marca a gente, né, o emocional. A gente estava falando de crenças, né, e de coisas que marcam a gente lá pro resto da vida. Quando o Ayrton faleceu, eu tinha quase 13 anos, né, 12 para 13 anos, e eu lembro até onde eu estava, na casa de uma tia minha, em outra cidade, enfim. E o Ayrton Senna era um ídolo, né, e é até hoje para muitos, e era para mim mesmo muito jovem. O Ayrton era um cara extremamente determinado, era um cara que as pessoas às vezes falavam que ele era arrojado demais ou que acabava passando de limites, e eu gosto muito de algumas falas dele, porque ele aponta, né, se você é piloto e se você não aproveita o mínimo de espaço que você tem para você chegar na vitória, então você não precisa correr, porque um piloto precisa vencer, e é como a gente na vida, né? Se eu fosse pensar que eu tinha só uma passagem e por isso então era melhor eu ficar em casa, eu não teria conquistado um trabalho, eu não teria começado a minha carreira. Então, se você tem uma brecha, acho que isso foi uma das diversas lições do Ayrton para mim, que eu guardo bem. Se você tem uma brecha, você tem que aproveitar. Eu falo, quem não tem curiosidade não cria oportunidade. Então você tem que buscar. E o Ayrton, assim, quando eu entrevistei essas diversas pessoas, né, Cortella, Washington Oliveto, Rubem Alves, Silvia Brandalize, que fundou o Boldrini, Sofia Esteves, enfim. E aí, tanto de pessoas, eu falei, e agora, quem será o prefácio? Eu vou poder falar, né, para escrever o prefácio. E aí o que aconteceu? Busquei na minha mente que eu tinha lido um livro, né, Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingos, é fantástico, é um livro sobre negócios, e lá ele tinha o prefácio póstumo de Abraham Lincoln. Eu falei, pronto, então eu vou querer o prefácio póstumo do Ayrton Senna, ou seja, uma das falas dele que eu mais gosto, quero colocar ali como prefácio. E obviamente muitas pessoas falavam para mim, algumas verbalizavam e algumas com a feição colocavam para mim, Eduardo, você está sonhando demais, você não é famoso, como é que o Instituto Ayrton Senna vai poder aprovar isso, né, de um cara desconhecido, enfim. Mas eu entendi que se eu quero alguma coisa, eu tenho que fazer por merecer e tenho que buscar. E foi o que aconteceu, né? E foi aprovado o prefácio póstumo do Ayrton Senna no livro. Fui convidado aí até o Instituto Ayrton Senna em São Paulo e tive muita emoção lá quando pude ver de perto, né, a McLaren, que ele venceu as Ferraris em uma corrida na Itália, que está lá no Instituto, algumas peças dele, luva, capacete, tudo. Então, isso eu registrei não só com fotos ali no momento, mas registrei no meu emocional mesmo. E foi uma vitória, né? Uma vitória porque um garoto como eu, que passou muitas necessidades e viu Ayrton como ídolo, pude chegar até lá
e ter essa história, essa boa história para contar. Gente, o legado de Ayrton Senna é sensacional. Edu, conta a história da McLaren para deixar de lição para as pessoas. Como eu falei, o Ayrton era um cara muito, muito determinado. Né? Você que é mais jovem, não conheceu, né, o Ayrton, você vai ver alguns vídeos, assista o documentário dele, é muito bom, você vê um pouco da personalidade dele, que era forte. E eu falo que personalidade forte não é uma pessoa intransigente, personalidade forte é uma pessoa capaz de lidar com as piores situações da vida. Que tem garra. Exatamente. Que tem garra. Então não é uma pessoa intransigente, aquela pessoa difícil, mas enfim. E o Ayrton, essa McLaren inclusive que eu vi, né, está lá, por quê? Porque a história que está no canto lá onde ela está, mostra, fala um pouquinho dessa história. Então era um momento em que as Ferraris estavam realmente voando, a McLaren não estava conseguindo vencer tantos grandes prêmios quanto as Ferraris estavam vencendo. E o Ayrton chegou para o Ron Dennis, que era o chefe de equipe da McLaren na época, e falou para o Ron Dennis: Ron, se eu vencer as Ferraris na Itália, no Grande Prêmio da Itália, você deixa eu levar essa McLaren para o Brasil, para minha casa lá? E o Ron Dennis falou para ele: cara, você não só vai levar, se você vencer as Ferraris na Itália, eu vou mandar para você, eu vou pagar para mandar para você. Uau! E aí a história a gente já vê o fim, né? Que é justamente ele conseguiu vencer o Grande Prêmio na Itália e aí, respectivamente, veio a Ayrton e as duas Ferraris em segundo e terceiro, e a McLaren é essa que eu pude ver lá no Instituto. Sensacional, gente! E é sobre isso, né, que o Eduardo tem uma imersão que se chama Grados. O que você prepara nessa imersão, além de ajudar as pessoas a ter inteligência emocional, elas terem determinação? Determinação é ensinar você a terminar aquilo que você não começou e entender também porque você começa as coisas e não termina, né, Edu? Sim. Conta um pouquinho mais sobre essa imersão incrível que você está fazendo aí para contribuir com as pessoas. Eu falo que vai inspirar as pessoas a encontrar uma garra dentro delas que nem elas ainda conseguiram encontrar. Tem uma coisa muito interessante, Edu, que você citou, que foi, cada pessoa é muito única, né? Então é muito interessante isso. Conta pra nós, o que vai acontecer aí na imersão Grados? Nossa, é uma imersão de 2 dias, né? Lá, Grados, como eu sou da área de filosofia também, gosto de estudar a etimologia da palavra. Aí, Grados vem do latim e a gente entende hoje como degraus, né? Então são passos. Grados significa degraus. Passos que você dá, degraus que você sobe. Então por isso que a imersão tem esse nome. Por quê? Porque lá você vai aprender justamente a dar passos mais firmes, a dar passos mais assertivos, a elevar, subir o nível da sua condição, principalmente mental e emocional, para você poder alcançar os objetivos. Então lá a gente vai passar, né, rapidamente aqui, colocando, a gente vai passar por a questão do autoconhecimento, a questão do porquê é tão importante saber do autoconhecimento. As pessoas veem o autoconhecimento muitas vezes como assim: eu sei quem eu sou, eu, né, convivo comigo o tempo todo, então ninguém convive mais comigo do que eu. Mas não é isso, né? Autoconhecimento tem uma questão sobre reconhecer a sua historicidade. Então é isso que eu mostro lá, é isso que eu faço as pessoas entenderem. Porque quando você reconhece a sua história, você consegue identificar os pontos que te levaram a ter uma certa emoção que te impede de fazer coisas que são importantes para você chegar onde você quer. Então a gente vai passar por autoconhecimento, a gente vai entender inteligência emocional, a gente vai entender um pouco sobre propósito, a gente vai entender principalmente sobre a questão de crenças, a gente vai fazer processos lá, né, muito, muito fortes com relação a essa revelação de crenças e a quebra delas, para que as pessoas possam sair realmente de lá com uma outra perspectiva, uma outra visão totalmente diferente e realmente sabendo quais os passos que ela tem que dar para que ela possa subir os degraus que ela tanto deseja. Sensacional! Você que está aí patinando, que não sai do lugar, essa é a sua oportunidade de transformação, de evolução. Se você não segue ainda Eduardo Colamego,
Fala aí pra nós, Eduardo, o seu Instagram. @Eduardo Colamego. Ah, gente, sensacional. Queria que você fizesse umas considerações aí final, Edu. Estou muito feliz em te receber aqui no Portal ONU, Passos para o Sucesso. Você que não leu ainda Extraordinários, é uma leitura que vale muito a pena. Também teve o prefácio do Ayrton Senna. E teve também entrevista com Mário Sérgio Cortella, uma pessoa que eu gosto muito, Washington Oliveto, um grande ícone aí da publicidade no Brasil e no mundo. Foi sensacional essa experiência, né, de entrevistar essa turma. Rubens Alves, foi sensacional. Faça, Edu, suas considerações finais. Legal. Bom, mais uma vez agradecer você, ao Portal ON, enfim, todos que acompanham e estão nos acompanhando agora na live também. Bom, a consideração final que eu posso fazer para você, eu dei alguns recados aqui na nossa conversa, falei um pouco, mas talvez você esteja passando agora por um momento na sua vida que você não encontra muita saída, que você de repente tem lido, tem estudado, tem buscado, como eu falei, a eutagogia. Você está ouvindo esse seu amigo e a Rose aqui, sua amiga também falando para você. E eu falo o seguinte, não importa, não ouça essa crítica que fica na sua mente, não ouça esse catastrofismo. E entenda uma coisa, a vida é um processo. Como eu falei, você precisa fazer por merecer. Se você está no caminho do conhecimento, conhecimento é poder em potencial. Continue a adquirir conhecimento. Continue a fazer o que precisa ser feito e entenda, se é bom, útil, verdadeiro, aquilo que está no seu coração, busca conhecimento, porque se você ainda não alcançou aquilo que você quer, é por causa de algo que você ainda não sabe. E quando você souber, conhecimento sem ação é mera informação. Então, faça por merecer. Uau! Gente, se você gostou dessa entrevista do Eduardo Colamego, vem participar da Grados, tem todas as informações lá no Instagram do Edu, né, Edu? Sim. Tem todas as informações e eu tenho certeza que é um conhecimento que realmente vai gerar transformação na sua vida. E eu já quero aproveitar e agradecer você que ficou comigo aqui. É uma honra sempre estar aqui com você. E não fique com esse conhecimento só para você, não. Compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Não fica só com você. E outro detalhe, deixa aí embaixo qual foi o seu maior aprendizado para nós, para a gente saber aquilo que mais tocou aí no seu coração, que mais fez a diferença na sua vida. E eu quero agradecer mais uma vez essa casa incrível, Portal ON. Eduardo Colamego, seja sempre bem-vindo e pela oportunidade de estar aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.